Olá pessoal, boa noite. Hoje dia 25 de agosto, são precisamente 19 horas e 1 minuto, tô atrasada, né? Sexta-feira, e eu resolvi fazer essa live hoje. Não é comum de fazer live sexta-feira, mas em virtude de tantos eventos, por ser mês do nutricionista, eu falei assim, bom, melhor fazer na sexta do que não fazer a live na semana, né? Eu não quis deixar essa falha com vocês, né? Então, por isso, eu justifico com esse tema tão importante sobre refluxo gastroesofágico. Então, para vocês que estão chegando agora, boa noite. E o tema é esse, gente. E muita gente ficou feliz quando eu falei que hoje iria fazer uma live sobre esse tema. Por que será, né? Até pacientes que eu atendi hoje falou: nossa, doutora, a senhora acertou. Eu vim aqui, um dos problemas que eu estou enfrentando é esse bendito refluxo. Pois é, a gente tem uma imensidão de pessoas que já foram diagnosticadas com refluxo, mas tem outras tantas pessoas que têm vários sintomas e não sabem ainda que isso pode ser o refluxo. Então, por isso que eu tô aqui hoje. Primeiro, para você poder saber se realmente os sintomas que você tem decorrem dessa disfunção gástrica. E outra é como tratar esse problema através da alimentação, através de suplementos, né? O que mais eu posso fazer para ajudar o paciente? Porque já fiquem sabendo que refluxo gastroesofágico é uma disfunção gástrica crônica. Uma vez que você tem o refluxo, isso vai permanecer com você o tempo inteiro. Agora, a gente pode ter remissão dos sintomas. Então, através de bons hábitos alimentares, através de um controle de estresse, através de fazer as coisas certas, adequadas, ter um estilo de vida bacana, eu vou conseguir melhorar ou até acabar com sintomas de refluxo. Nem lembro que eu tenho refluxo mais, mas ele vai ficar lá. Toda vez que eu der a oportunidade, ele vai se manifestar. Então, por isso que a gente chama que diz que é uma disfunção gástrica e crônica, certo? Então, vamos saber o que é refluxo. Ângela Carinci, Cecília, Ros 2014, boa noite, aí. Bom, para quem não me conhece, né, porque às vezes as pessoas de sexta-feira não tem nada que fazer, pega o celular e aí vê que apareceu uma mulher falando de refluxo, né, quem que será ela? E aí eu digo para vocês que eu sou Roseli Rossi, nutricionista, especialista em nutrição clínica. Vamos agora dizer uma nova nomenclatura que é integrativa, porque a gente vê o paciente como um todo, né? E tem uma grande especialidade justamente nessa parte gástrica intestinal, que é uma dos pacientes que eu mais atendo na clínica. Tenho também especialidade na fitoterapia, enfim, em patologias de modo geral, emagrecimento. Eu atendo aqui em São Paulo, presencial e online, né? E agora futuramente até na Zona Sul. Então, para você que está chegando agora, já sabe então quem que é, né, essa nutricionista que está falando aí para todos vocês. Bom, em primeiro lugar, gente, refluxo gastroesofágico, como eu já disse, é uma disfunção digestiva crônica e nada mais é do que um afrouxamento que ocorre, né, do esfíncter gástrico esofágico e com isso, né, essa válvula que se chama esfíncter, que é mais ou menos disso que eu estou fazendo para você, esse movimento, né, ela começou a afrouxar esse suco gástrico que tá ali no estômago, que é para a gente conseguir digerir os alimentos adequadamente, ele começa a subir, né? Pelo afrouxamento ele consegue subir e ficar aqui no esôfago, passar para o esôfago. Só que assim, essa mucosa do esôfago não é uma mucosa adequada para receber toda a acidez do suco gástrico. E aí ela começa a se inflamar. Por isso eu posso ter alguns sintomas em virtude dessa passagem que há, né, do suco gástrico do estômago para o esôfago. Às vezes a gente nem percebe que isso acontece.
Outras vezes a gente percebe, porque dá uma queimação, dá uma azia. E outras vezes, quando o caso é mais grave, a gente já sente até a comida voltar. Né? Tem muitos pacientes que referem isso. Agora, vale lembrar, se vocês não sabem, que o estômago, gente, é o meio mais ácido que a gente tem que ter no nosso organismo. O pH do estômago é em média 3 de pH. Por quê? Porque eu preciso ter essa acidez para poder digerir principalmente as proteínas, que são moléculas mais difíceis de digestibilidade. Então, se eu não tiver esse pH adequado, que é de acordo com a quantidade de suco gástrico que eu fabrico, eu não vou fazer boa digestão, principalmente proteica. E em virtude disso, eu começo também a ter mais proteína mal digerida, que demora para ser digerida e começa a dar fermentação. Então, essa também é uma das causas que pode dar esse afrouxamento desse esfíncter. E aí subir então o suco gástrico. Eu posso ter nesses casos ou uma superprodução do suco gástrico, ou então eu posso ter o contrário, uma hipocloridríase, que é a falta da produção do suco gástrico. E com isso, eu também vou ter má digestão proteica, com uma demora, né, uma digestão lenta. O paciente refere assim: nossa, doutora, eu como churrasco, uma carne, fica parado, eu fico sentindo aquilo um tempão, não tenho fome, porque parece que está parado no estômago. Então, tanto a má produção, a falta do suco gástrico, como também o excesso, pode causar problemas digestivos e pode causar esse afrouxamento do esfíncter, né? E isso pode, então, promover alguns sintomas. Vamos ver se vocês identificam algum deles com vocês. Então, ó, se você tiver azia, é muito comum de você ter refluxo gastroesofágico pela azia. Queimação, sensação de estufamento, de má digestão, de empachamento mesmo, né? Aquela coisa de parar a digestão, né? Eu posso ter pigarra, como eu falei, como tem inflamação, eu posso ter aquela pigarrinha, ficar assim. Posso ter tosse, posso ter ronquidão, né? Então eu posso ficar rouca, inflamação de garganta, parece que é inflamada toda hora. Na verdade é o esôfago que está inflamado por essa acidez estar constantemente aí atingindo ele. Então todos esses sintomas já me dão um alerta, me acende uma luz com relação: esse paciente tem o refluxo. Mas não, doutor, eu não sinto a comida voltar. Não necessariamente. Né? Você pode só sentir esses sintomas e não tem essa identificação porque acha que refluxo é só quando a comida volta. E não é, gente. Às vezes, essa questão do suco gástrico é imperceptível, tá? Você só sente essa questão mesmo dos sintomas. Até dor no peito, eu já tive paciente que teve em virtude do refluxo. Bom, então isso tudo é muito comum de acontecer. Se você tiver algum desses ou vários desses, pode já ir a um gastro, né? Porque geralmente a gente pede para ir para que o gastro também faça esse diagnóstico. Nós, como nutricionistas, isso também aparece muito no exame de endoscopia. Quando você faz uma endoscopia, isso vai aparecer, esse refluxo. E também nós, como nutricionistas, a gente não dá esse diagnóstico. Quem tem que pedir esse exame de imagem é o médico, quem tem que diagnosticar é o médico e nós, como nutricionistas, vamos tratar. Porque mesmo que você tiver que tomar alguma medicação que o seu médico identifique, faça o diagnóstico e você tome alguma medicação, se você não tratar da sua alimentação, você não vai, na verdade, melhorar o que você precisaria, porque daí a hora que você para de tomar o remédio, que não vai te curar, ele é paliativo, ele só vai reduzir os sintomas, vão voltar novamente os refluxos. Então o que você precisa fazer para ter remissão de todos os sintomas e modular, até esquecer que você tem refluxo, é trabalhar boas escolhas alimentares. É trabalhar a questão da emoção, porque refluxo pode vir principalmente por 3 causas, eu diria.
A primeira causa é má alimentação, e vocês vão saber quais são os alimentos que podem desencadear um refluxo gastroesofágico. É a questão do estresse. Quando você está sempre estressado, agitado, nervoso, come desse jeito, né? Tem muito paciente que come nervoso. Um conselho, gente, você está nervosa, nem come, porque vai ter má digestão, né? Então, tem pacientes que têm mau comportamento na hora de se alimentar. Come rápido, mal mastiga, né? Toma líquidos na refeição. E aí é lógico, eu vou ter uma hora ou outra um problema de refluxo. Por quê? Porque, gente, estômago não tem dente. E se vocês não mastigarem bem os alimentos, né, o que acontece? Você vai dar muito mais trabalho pro seu estômago digerir. E aí, então, isso pode promover uma inflamação, uma má digestão, aumentar a sua chance de ter refluxo em virtude desse mau comportamento na hora de se alimentar. Que eu vou falar um pouco mais disso mais pra frente. Então, ó, causas principais, anotem: má escolha alimentar, mau comportamento na sua alimentação, a forma de você comer, estresse, e é lógico que eu não posso deixar de falar sobre obesidade. A obesidade também pode ser uma grande causa, o sobrepeso, de você começar a desencadear também o refluxo, tá? Então, isso é comum. Lógico que a idade também é um fator que pode agravar, né? Porque com a idade a gente começa a ter disfunções, o corpo já não trabalha da mesma forma. Quem faz uso prolongado de medicamentos pode também desencadear um refluxo. Então, se você às vezes faz por uso contínuo, as pessoas que são hipocondríacas se automedicam, toda hora estão tomando remédio para isso, para aquilo, para o outro, e hoje não é uma coisa incomum, infelizmente. A gente sabe que as pessoas hoje, elas estão se automedicando cada vez mais, porque você vê um monte de propaganda e estão cada vez mais doentes, né? Então é mais fácil ir lá na farmácia comprar o remédio do que talvez melhorar a alimentação. Então por isso vai desencadeando uma série de problemas com relação à digestão, à saúde de uma maneira geral, né? Então o que eu tenho que fazer, gente? No tratamento, agora vem eles, né? Agora vem a parte da nutricionista. Se eu não dou essa introdução, vocês não vão entender o porquê das coisas. Então, ó, tratamento. Alimentação, já falei. Pode ser que até você tenha que tomar, de repente você foi já no estado avançado, o médico vai falar para você tomar alguma medicação. Mas, caso contrário, com medicação ou não, a alimentação sempre é o fator importante. A mudança do comportamento de se alimentar e a modulação de estresse. E junto com isso, alguns fitoterápicos e suplementos. Então, esse vai ser o nosso tratamento. A alimentação, modulação de estresse, fitoterápicos e suplementos. O que eu posso usar para que eu tenho refluxo? Bom, então vamos pensar assim. Antes de eu falar o que é legal, eu quero ver se vocês se enquadram nesses alimentos com muita frequência. Se enquadram significa consomem esses alimentos com muita frequência? Vamos lá, vou dar só uma paradinha para saber se tem perguntas aqui para baixo ou aqui para cima, tá? Boa noite, Ellen, 12h50. Ih, olha lá, tá vendo? Aqui já tem, peraí. Eu mastigo bem os alimentos, mas vivo com ácido na garganta. O que fazer? Cláudia, vem agora, hein? Vem agora. Mastiga bem, não toma líquidos, porque tem gente que toma líquido para empurrar comida, tá erradíssimo. Depois, você vai tomar líquidos depois de 1 hora que come, meia hora antes também não se toma líquidos. Por favor, isso é importante, e mastigue bem. Agora, precisa saber o que você mastiga bem. Pode ser que você mastiga bem coisa errada. Então, por isso que você tá com azia ainda, né? Isso pode ser uma das grandes causas. Ou é muito estressada, isso também pode acontecer. Então, tem que modular o estresse. E aí, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais pra gente continuar. O que não é legal? Aqui, ó. Bom, vamos lá. O que não é legal? Vamos pensar assim. Bom, alimentos que demoram muito para serem digeridos, né? Então, alimento que tem muito excesso de gordura, proteínas de uma forma geral e gordura são alimentos que são mais difíceis de digestão. E nesse momento não é interessante eu fazer o consumo excessivo desse tipo de alimentos, né?
Além disso, esses alimentos, né, alimentos inflamatórios, alimentos que fermentam muito, de difícil digestão, esses tipos de alimentos são os alimentos que mais eu vou ter que remover. Então, vamos começar aí. Alimentos mais gordurosos. Então, assim, ó, vou comer frituras, muita carne gordurosa, né? Vou querer comer, sei lá, costela, cupim, o bacon, linguiça, embutidos de uma forma geral. Esses alimentos muito gordurosos ou as frituras são extremamente ruins. Podem ir anotando, gente. Não vai melhorar seu refluxo se você continuar comendo esse tipo de alimento, tá? Carne bovina à noite não é indicado, porque a carne bovina é muito fibrosa e é ruim para você digerir à noite, principalmente quando você está na crise do refluxo. Até depois, quando você melhora, uma carne moída, né, magrinha, dá para comer. Mas carne bovina, nesse primeiro momento, na crise, eu não dou à noite, tá? Aliás, tem que jantar até 7 horas, viu? E depois eu vou falar o restante. Chocolate, não pode. Bebida alcoólica, não pode. Condimentos, tipo molho inglês, maionese, ketchup, pimenta, pelo amor de Deus, nada disso, hein? Café é um grande veneno para refluxo, nem descafeinado, tá? A torra, alimentos que são torrados, inclusive isso também se estende para o chocolate, são péssimos para a parte digestiva, para quem tem disfunção digestiva. Chá preto, chá mate, chá verde, né? Esses tipos de chá também não são legais. E tem alguns chás que fazem mais afrouxamento do esfíncter, que é a camomila, tá? E também a gente tem o hortelã. Esses chás calmantes, que são para diminuir a ansiedade, relaxar você, também vai relaxar essa musculatura. Então, esses chás, para quem tem refluxo, não é legal. O espinheira santa depende. Se você tiver uma hipocloridríase, se tiver pouca produção de suco gástrico, o espinheira santa também não é legal. Por quê? Porque o espinheira santa é como um omeprazol. Ele vai diminuir, né, na verdade, a acidez. Então, se você já tem pouca e ele vai diminuir mais, não é um chá indicado. Por isso que o profissional tem que saber identificar se você tem hipo ou hipercloridríase. Refrigerantes, nem pensar, nem diet, nem normal e nem bebidas gaseificadas. Doces, de uma maneira geral, açúcar, mel, geleias, compotas, esquece isso, né? Assim como farináceos, pães, bolos, biscoitos, isso tudo é muito ruim, né? Frutas cítricas também, molho de tomate. Eu não dou muita salada crua, principalmente à noite. Então a salada crua, ela entra. Ah, mas doutora, não é saudável comer salada? É, no almoço. Para quem tem refluxo, o ideal é comer legumes e verduras cozidas à noite, tá? Eu tenho que falar devagar para vocês entenderem, porque de repente vocês falam, mas como vegetais, legumes, verduras? A doutora falou que com refluxo não pode comer? Não, não é isso que eu disse. Eu disse que fibra crua, folha, que tem muito volume, fibra crua, como eu falei, o estômago, gente, ele tá doente, eu preciso recuperar a função gástrica novamente, recuperar pH, recuperar a mucosa gástrica, fazer cicatrização. E para isso, se eu dou muita folha crua, isso vai piorar, vai fermentar, vai dar muito trabalho para o meu estômago. Então isso eu dou um pouco no almoço, que ainda tem um dia pela frente de pé, trabalhando, me movimentando, e aí eu tenho uma melhor digestão. Agora à noite a digestão é mais lenta, eu não posso dar esse tipo de alimento à noite. Por isso que à noite eu vou entrar mais com legume e verduras cozidas, tá? Leguminosas, né? Nem sempre o paciente, como ele tá com essa má digestão, com azia, queimação, feijão, lentilha, nada de feijão com bacon, com toicinho aí, com linguiça. Gente, isso para refluxo não combina, hein? Ah, vou fazer o grande bico com paio, vou fazer, sei lá, esse tipo de coisa, esquece, não dá para comer, né? Espera melhorar, aí come isso de vez em quando. Na crise, esquece desse tipo de alimento, que não entra, tá? Além do que, todos os grãos, feijão, ervilha, lentilha, mesmo deixando de molho, para o paciente que já está com uma dispepsia, uma disfunção digestiva, não é interessante.
Leite e derivados, eu tiro totalmente os lácteos, queijo, iogurte, leite. E o glúten é algo que eu também tenho que pensar muito a respeito. Se eu mantenho, porque o paciente não refere tanto problema quando come trigo, eu vou manter em pequenas quantidades. Não abuso também, porque o glúten é uma proteína de difícil digestibilidade e tudo que a gente não digere, a gente vai fermentar, a gente vai inflamar. Tá bom? Então, esses são os alimentos que devem ser evitados quando você tem refluxo gastroesofágico. Com relação a alimentos que você tem alergia ou intolerantes, por isso que aí também tem que remover, mas isso é algo que eu tenho que fazer de uma forma individualizada, depende de cada paciente. Então, todos esses que eu falei, que eu elenquei aqui em cima, gente, é para todo mundo. Tá? É regra geral, é protocolo de refluxo. Agora, algumas outras particularidades que podem ter é referente às individualidades, né, de cada pessoa. A Ellen 1250 fala que sente muita azia, né? É isso mesmo, e gases demais. Pois é, gente, esses alimentos vão fermentar e vão dar muitos gases, né? E Arte 22 Amor fala assim: desculpa, doutora, poderia falar de novo? Acabei de entrar. Arte 2, vai ficar gravada essa live, Arte, né? Senão não consigo prosseguir, eu tenho muita coisa para falar, tá bom? A San Libório, já sei quem é minha paciente, né? A dieta para refluxo é dura, não pode quase nada, mas funciona, tá vendo só? É uma paciente querida minha que tinha isso, na verdade, mas assim, a dieta é fase, gente, ela vai ser mais restritiva nesse começo, quando você está em crise. Eu acabei de atender uma paciente hoje à tarde que ela falou: doutora, eu não posso comer nada, principalmente antes de treinar. Tudo eu sinto para voltar. Falei, bom, antes de treino você esquece, nem água às vezes dá para tomar, porque você vai fazer força, com certeza, você vai ter uma pressão e o esfíncter vai subir e é muito mais fácil tudo que tiver no teu estômago subir na garganta, ainda mais se eu tenho pouco tempo entre comer e treinar, né? Então aí vem o que pode então agora, né, Catarina? A Catarina também sabe isso de cor e salteado, gente. Porque eu já falei muito, ela tá quase uma nutricionista, é uma paciente de longas datas minhas, embora tá sumida, né? Mas querida demais, né? Não é por isso que eu não tenho uma consideração e lembro sempre de você, viu, Catarina? Um beijo. Bom, Tina, vamos lá. Você vai pegar todas essas indicações que vai ficar gravada, tá? Bom, o que consumir agora? Gente, água em jejum é importante? Eu não posso dizer para todo mundo que tem um refluxo tomar água com limão, porque a água com limão pode piorar, principalmente para algumas pessoas e para essas pessoas que têm baixa quantidade de ácido clorídrico. Eu falei que o limão ele vai alcalinizar. Então, já várias vezes isso para vocês. E para quem não sabe, ele diminui mais o pH. E se você já está com pH mais alcalino do que deveria, o limão vai favorecer mais isso. Então, nem sempre tudo que é bom para todo mundo. Por isso que nessa condição da hipocloridrias eu não uso limão. O paciente se sente bem, às vezes, por incrível que pareça, com água, com vinagre de maçã orgânico, você pode comprar por uma colherinha, pouquinho, não precisa pôr demais. E assim, gente, pode alternar, um dia só toma água, outro dia toma água com vinagre de maçã. Agora, se você tem uma super acidez, você vai se beneficiar com limão. É o paciente que fala, nossa, doutora, é confortável tomar aquela água com limão. Esse é o outro lado da questão, é o paciente que tem muito ácido clorídrico. A Mercy fala, minha filha de 18 anos estudando está com muito arrotos ao acordar e às vezes ao comer. Pois é, comer devagar, modular o estresse, né? Não tomar líquidos na refeição e agora seguindo. Acordei, tomei a água pura ou água com limão para quem tem muito ácido no estômago ou água com vinagre de maçã para quem tem pouco ácido no estômago, né? E aí na crise vocês tomam só água ou na dúvida para não errar. Agora, outra coisa que eu recomendo muito, colocar sempre um pedacinho de mamão antes das refeições.
O mamão, gente, tem uma substância chamada papaina, que na verdade é uma enzima. E ela ajuda muito a digerir proteínas. Então, como geralmente esses pacientes que têm refluxo têm gastrite, eu não vou dar o abacaxi. O abacaxi tem bromelina. E aí o abacaxi é muito ruim para quem tem gastrite. É mais ácido, então dá um desconforto. Então eu prefiro colocar, não precisa comer um meio mamão papaya, não é isso. Mas come uma fatia de mamão, ou come um pedaço de mamão. Então a fruta não vai jogar depois da refeição, você vai colocar lá antes da refeição, né? Isso é importante. Vocês vão ver que eu vou dar enzima e posso dar as tinturinhas. Também seria antes das refeições. Nenhum líquido após refeição, nem chá, nem nada. O que eu quero é tudo antes da refeição. Então pode começar a comer um pedacinho de mamão que vai ajudar vocês aí, tá? Usar só tempero natural, vinagre de maçã, azeite, sal rosa ou sal marinho, nada de ficar pondo aqueles molhos todos que eu acabei de falar para vocês. Pode usar orégano, alecrim, gente, é um santo remédio, na verdade, para quem tem problemas digestivos, inclusive o refluxo. Eu vou até ensinar vocês a fazerem o chá de alecrim, tá? Ele melhora muito a dispepsia. Então, isso é interessante, pode fazer entre as refeições, posso fazer uma tinturinha de alecrim e posso colocar um alecrim num alimento que eu quiser. Quer colocar no peixe, no frango, na batata doce, na mandioca, fica uma delícia. Pode usar o alecrim, use e abuse do alecrim. Pode colocar pozinho de alecrim, às vezes triturar ele seco e colocar o alecrim que vai te ajudar. Orégano, salsinha, cebolinha, manjericão, isso tudo pode colocar. Tem pacientes que sentem conforto com gengibre, tem outros que não. Então veja, né, e considere a sua individualidade. Se você se sente bem com gengibre, também pode usar ele, porque o gengibre tem ação anti-inflamatória, assim como a cúrcuma. Então, para quem tem refluxo, eu não estou falando que eu preciso aqui, diminuir a inflamação. Gengibre e cúrcuma agem sobre a inflamação. Então eu posso estar usando esses alimentos também como tempero, essas especiarias, na verdade. O gengibre é um rizoma, a cúrcuma é uma especiaria que eu vou agregar na minha alimentação e eu peço para o paciente usar. Agora, nada de ficar fazendo aquele shot de manhã com limão, cúrcuma, própolis. Esquece isso quando você tem refluxo. Não vai fazer isso todo dia, que é muito ruim. Vai piorar. Né? Não é o momento. Você vai jogar isso espaçado ao longo do dia. De manhã eu só tomei a água, ou com limão, ou com o vinagre de maçã, ou se não, água pura. Aí posso usar o gengibre no tempero, posso fazer um chá de gengibre, posso usar a cúrcuma como especiaria para temperar, por exemplo, um arroz. E assim eu vou usando. Gente, a frequência desses alimentos é que vão ajudando vocês a diminuir a inflamação. Diminuir a inflamação, recuperou a digestão, pronto, resolveu o refluxo. Tá? Recuperou essa mucosa protetora, né? Vai fazer uma cicatrização melhor da parte gástrica, acabou-se. Questão do pão, né? Eu falei para vocês que os farináceos não são recomendados. Realmente, nada de comer pão francês. Aliás, é o pão que nem na França tem. É só aqui no Brasil que o pessoal é viciado em pão francês. Então, quem tem refluxo vai dar uma azia danada comer pão francês. Não comam, tá? Se comer um pão sem glúten, com farinha de amêndoa, feito em casa, ou então que tem aquele de fermentação natural, né? Um fermento que não pese tanto. Mesmo assim, gente, é um pedacinho de vez em quando e tostem o pão. Né? Isso é bom, faz o pão tostadinho, vai digerir melhor. Ou então uma torrada, né? Você vai ter uma sensação melhor. Uma coisa que eu prefiro milhões de vezes do que pães são as raízes, os tubérculos. Então eu troco o pão por uma fatia de batata doce, por um pedaço de mandioca assada, pelo inhame, pela abóbora. É muito melhor do que os farináceos. Vocês vão comer alimentos com muito mais qualidade, com muito mais nutriente, sem fermentar, né? Sem agredir. E vai te dar energia, vai te dar saciedade. Então assim, são alimentos que são alimentos, vão ter nutrientes importantes para a sua recuperação, tá? E mastigação.
Agora, como é que eu vou fazer eles? Frito? Não adianta eu falar, come a mandioca frita. Não, não é assim que funciona. Você vai comer a mandioca cozida. Posso fazer um purê de mandioca? Posso. Posso fazer uma panqueca de mandioca? Posso. Pega a mandioca cozida, põe um ovo batido, põe esses temperinhos todos que eu falei, faz uma panquequinha. Isso pode ser servido no café da manhã, no lanche intermediário. Da mesma forma, você pode fazer com uma abóbora cozida. Abóbora com ovinho, pode estar fazendo isso. Pode colocar aí um atum se você quer uma coisa mais salgada, ou então você pode deixá-la mais doce colocando uma canela junto, de repente. Adoçante, o único que a gente indica para quem tem problemas gástricos é o stevia, porque eritritol, xilitol, isso vai fermentar muito. Então, ideal é deixar ele ao natural, ou então colocar um pouquinho do stevia, ou então uma coisa chamada palatinose, também tem o poder de adoçar. Canela é muito legal também, para quem gosta, pode ser usado. Legumes todos cozidos e verduras cozidas, isso não tem restrição. Podem comer todos que vocês gostem. Então, chuchu, abobrinha, vagem, cenoura, beterraba, que mais? Espinafre, couve, que eu vou falar muito da couve hoje, escarola, tudo isso não tem problema, né? Isso eu só tô falando da pessoa que tem refluxo, tá? Tem pessoas que têm, mas eu tenho refluxo com diarreia, igual uma senhora também que eu atendi hoje à tarde. Então aí eu não vou dar tanta verdura, porque senão vai acelerar mais o trânsito intestinal. Eu só tô falando do refluxo isolado, tá? Bom, proteínas magras, todas grelhadas, assadas e cozidas. Quando eu falo proteína magra, é o frango, é o peixe, ovos, a carne vermelha eu falei para vocês mais no almoço do que no jantar. Isso dá para comer tranquilamente nesse formato que eu falei. As frutas que são mais aconselháveis é o mamão, que eu já falei até antes das refeições, a maçã, a pera, o abacate, a banana, são frutas ótimas. Melão, nem todo mundo consegue com refluxo. Melão e melancia tem gente que sente um mal-estar, parece que volta, fica indigesta, né? Se você for aquela pessoa que tem indigestão com melão e melancia, também não vai poder comer. Kiwi, gente, não é uma fruta ácida e dá para comer. Morango também. Só tirem os cítricos, abacaxi, laranja, mexerica. Isso agora com refluxo não é legal. Muitas vezes, no paciente da crise, eu tenho que tirar as cascas. Então, às vezes, eu não posso nem dar casca da maçã, casca da pera. Às vezes, eu dou a fruta cozida. Tudo depende do seu grau que está o seu refluxo. Se está num grau muito avançado, aí tem que dar uma banana assada, maçã assada, pera assada. Caso contrário, não está num grau tão grave, eu tiro só a casca. Ou então, tá mais leve ainda, pode comer ela pura, com a casca, mastigando bem, tá? Leite de aveia ou leite de inhame, que é maravilhoso, excelente, leite de castanha, leite de amêndoas, todas essas bebidas vegetais podem ser consumidas, tá? Só que leite de vaca não. Mingau conforta muito o paciente que tem refluxo, sabia? A aveia cozida, quando eu tiro o glúten, tem aveia sem glúten também, tá? Aqui, ó, Merci fala assim, doutora, me tira uma dúvida, por favor, ômega 3 é para tomar antes ou depois da comida? Sei que não é o tema da... Eu vou falar que o ômega 3 também é um suplemento que eu dou para refluxo e para gastrite, que ele tem ação anti-inflamatória. Eu sou sempre antes das refeições o que vocês tiverem que tomar, tá? O mingau com leite desses leites vegetais e aveia, cozinha ele, pode pôr canela, pode picar uma banana, pode pôr a maçã junto, fica sensacional, ele conforta muito, né, também. Sempre cozinhar, só usar o azeite de oliva e óleo de coco, e o suco de couve também é sensacional. Bom, suco de couve, vou falar sobre uma coisa à parte. Ele é muito usado no tratamento do refluxo. Por quê? Porque o suco de couve, gente, eu tô falando a couve, se possível orgânica, bem higienizada, vocês podem até congelar para ficar mais fácil, cada dia bate com uma fruta e um pouco d'água. Posso usar aí o gengibre para quem tolera, posso usar aí
Quem mais? Um salsão? Pode, se você quiser. Mas basicamente, o que eu acho mais importante é a couve com o pedacinho da fruta. Um dia você pode pôr mamão, um dia você pode pôr melão se você aceitar bem, um dia maçã, um dia pera. Aí você pode ir trocando com a água. E isso você vai tomar, que de preferência em jejum. Quando eu faço uso de suco de couve em jejum, nesse formato, você pode até, como eu falei, congelar as folhas, eu expliquei isso nos stories de hoje, você vai ter uma recuperação, um restabelecimento da mucosa gástrica, um processo de cicatrização melhor, anti-inflamação, antioxidante, ela melhora a digestibilidade, ela vai deixar um pH mais adequado, modular o pH. Então, gente, a couve, ela é realmente maravilhosa, o suco de couve, para vocês que estão com esse tipo de problema. Tá? Ela vai ajudar muito no tratamento, mas tem que ser isso, desse jeito, é um todo. Não adianta só tomar o suco de couve e depois fazer tudo errado ao longo do dia, né? O suco de couve ele vai desinflamar, ele vai desinchar, ele ajuda a detox também, né? Então a couve tem cálcio, tem ferro, tem potássio, tem vitamina A, vitamina C, tem ácido fólico, então é excelente, não é para coar. Então, agora, não posso tomar o suco de couve porque eu tô com diarreia, porque a couve me fermenta. Tá bom, então vai para leite de inhame. Então, vai bater o leite de inhame com uma frutinha. Então, para o paciente que tem problema com a couve, eu dou um leite de inhame. Então, isso, um copo de leite de inhame. Inhame, vai lá, deixa ele de molho por 4, 6 horas, joga fora a água e bate uma parte de inhame para 2 de água. Ou então, dá uma ferventada nele, né? Para poder tirar aí esses fatores antinutricionais. E aí, então, você vai bater uma parte de inhame para 2 de água. Ah, mas doutora, eu tenho problema de tireoidite, tenho problema na tireoide, tenho hipotireoidismo. Como é que eu vou tomar a couve crua? Gente, estudos mais recentes mostram que para a gente poder ter realmente um prejuízo na recaptação de iodo, que esse é o problema da relação do consumo da couve crua com a tireoidite, eu teria que comer uma bacia de couve. Não é o caso. Eu estou dando uma folha de couve, tá? Então isso não vai atrapalhar. Além do que, o problema da tireoidite ou da tireoide, se você tiver um Hashimoto, que é uma autoimune, não é o problema só da falta de iodo. A falta de iodo tá no bócio, quem tem bócio endêmico, tá? Então, fiquem tranquilos com relação a isso. E caso você ainda fique com isso na cabeça, dá uma branqueada na couve. Só isso, põe nela na água quente, dá aquele choque térmico, tira e põe, e depois você deixa esfriar, enrola e congela, tá? Pode ser feito dessa maneira. Deixa eu ver se tem perguntas aqui para baixo. Aqui, não. Bom, continuando, deixa eu tomar minha água. A Cristina Félix falou assim: boa noite, doutora. Leite em pó é melhor para tomar com café? Não, Cristina, nem leite em pó e nem café. Leite de vaca não se aconselha quando você tem refluxo gastroesofágico, que é o tema da live de hoje. Muito menos café. Então os dois estão errados, os dois vão piorar se você continuar tomando, tá? Bom, aí, fora isso, hidratação, água e os chás que eu vou falar, água de coco, excelente. Quais chás, doutora? Chá de alecrim, vão anotando, chá de alecrim, chá de anis estrelado, chá de erva doce, chazinho de gengibre, como eu falei para vocês, e o espinheira santa depende. Se eu tenho muito suco gástrico, eu vou dar espinheira santa, caso contrário, não. Mas esse, ó, alecrim, anis estrelado, gengibre, quando tolerar, e erva doce, sensacional, tá? Excelente para quem tem problemas digestivos. Pode anotar o que eu tô falando, tá? Então, ó, recapitulando, mamão antes das refeições, temperos só naturais, cuidado com pão só tostado, que tipo de pão, as raízes são ótimas, legumes e verduras cozidas ok, à vontade, as proteínas magras, grelhadas, assadas e cozidas, as frutas, vamos ver se a gente precisa tirar casca ou não, cozido ou não, vai depender do seu grau de refluxo,
mas o mamão, a maçã, a pera, a banana, o abacate, o melão, a melancia citolerável e o kiwi são as mais aconselháveis. Só leite vegetal e leite de inhame, inclusive, né? Mingau é muito bom com leite vegetal, nada de açúcar nesse mingau e sem canela. Só cozinhar com azeite de oliva ou óleo de coco. O suco verde excelente com a couve e um pedacinho de fruta. Os chás que eu acabei de falar, água de coco e água. Agora, observe a tolerância de batata doce, o brócolis, se fermenta muito, repolho, essas coisas que às vezes eu tenho que remover. Às vezes nesse primeiro momento, muito alho, cebola, né? As frutas oleaginosas também não dou nesse primeiro momento. Às vezes o paciente... eu tenho essa preocupação de contaminação por fungo, né? Ou não mastiga direito. E como isso demora e é uma digestibilidade pior, né? É difícil de digerir, vamos dizer assim. Então eu prefiro parar um pouquinho com as oleaginosas, né? Que é castanha, nozes, amêndoas. Deixo a linhaça e deixo a chia. A linhaça triturada e a chia hidratada. Isso não tem problema, desde que o paciente não tenha muita diarreia. Melão e melancia eu já falei, e pepino e pimentão é idem, né? Tem paciente que com refluxo não aguenta comer isso. Agora, é importante o quê? Evitar líquidos na refeição, comer devagar, mastigar bem os alimentos. Se tiver nervoso, não coma, não se estresse durante a refeição, não faça brigas, discussões durante a refeição, isso é muito ruim, tá? Alimentos muito quentes ou muito gelados, porque aqui já está irritado, já está inflamado o esôfago, também fracione mais a sua alimentação, coma mais vezes ao dia, né, em menores quantidades, não fique muito tempo sem comer, isso é muito ruim para refluxo. Uma coisa muito importante é vocês não deitarem por 2 horas depois que vocês jantem. Então, jantou, terminou 8 horas, vai deitar só às 10 horas da noite. Usem travesseiro anti-refluxo, que é excelente. Ou então, sobe um pouquinho o pé da cama, né? Deixa essa cabeceira mais alta também, que é legal. E tem pacientes que tenho que colocar até espessantes na comida, porque tem muito refluxo. Isso já são casos mais graves, mas só para saber que isso existe, que tem à venda esses espessantes, né? Não tomem sopa à noite. Se for tomar sopa à noite, quem tem refluxo, é aquela sopa mais cremosa, não tão aquosa, né? Não tão líquida, né? Porque senão isso é mais fácil de voltar. Então sempre assim, purê é muito legal, cozinhe bem os alimentos, faça mais uso de peixe, frango e ovos à noite, alimentos de fácil digestibilidade, jantem até às 7 horas se possível, caso contrário, gente, coma uma coisa muito leve à noite. Então, de repente, posso comer uma fruta. Whey protein, por exemplo, vamos supor que não deu para me jantar. O que eu faço com o paciente de refluxo? Eu não bato whey protein com água, nem colágeno proteico. Isso pode ser feito uma janta com a fruta, mas eu ponho só o pó. O pó misturo com a fruta, faço aquela papinha, né? Então fica a proteína com o carboidrato da fruta, e aí isso eu posso misturar, e aí pode comer dessa forma, tá? Outra coisa, fumo é horrível para quem tem refluxo, tá? E não comer muito próximo dos exercícios. Então, se você tiver muito pouco tempo entre comer e fazer exercício, é preferível que você não coma. E molhe só a sua boca com água. Não toma também muita água, senão vai voltar água inclusive. Evite roupa muito justa, apertada, principalmente aqui perto do estômago. O peso tem que emagrecer, lógico, se você já tem um refluxo, o ideal seria isso, né? Modular estresse, já falei. Agora, quais suplementos que eu uso, tá? E suplementos e fitoterápicos, vamos lá. Eu vou usar as enzimas digestivas, então eu uso desde protease, amilase, lipase, todas essas, o pool de enzimas pancreáticas, isso é super importante. A papaina, a bromelina, isso tem pronto já, ou a gente manipula. E a betaína eu uso quando o paciente tem pouca quantidade de suco gástrico. É muito legal, extremamente efetivo para melhorar a digestibilidade. Então, gente, enzimas digestivas e betaína é importante quando eu tenho refluxo. Eu faço também as tinturas.
Paciente que não gosta de chá, não tem paciência, acha que não é funcional, então eu posso fazer a tintura de alecrim, de erva doce, a tintura de guaçatonga, que é excelente. Então depende do sintoma do paciente, se eu precisar uma tintura de espinheira santa, né? Às vezes eu dou mais à noite essa espinheira santa para não atrapalhar a digestão do paciente, que a espinheira santa ela melhora o muco, mas se o paciente já está com baixo suco gástrico, eu não vou dar espinheira santa antes das refeições, eu deixo a tintura de alecrim, de erva doce, de guaçatonga que melhora a digestão e deixo só a espinheira santa à noite, fora de refeição. Como é tintura, um pouquinho só de água dá para diluir e tomar. Ômega 3, super importante, tá? Então, 1 grama 2 vezes ao dia de uma boa qualidade de ômega. Ômega que tem o selinho da IFOS, tá? Que tá livre de metais pesados, que tem vitamina E junto para não oxidar. Tudo isso é importante verificar no ômega. Glutamina também é muito interessante dar nesses casos, né? Uns 5 gramas de glutamina já é suficiente. Às vezes eu ponho na água, já no jejum. A cúrcuma e o gengibre eu já falei. Então eu posso usar na alimentação e posso fazer os chás, e posso usar também a cúrcuma encapsulada também. A gente tem lipossomal, que tem uma boa digestibilidade, excelente a cúrcuma e o gengibre. O gengibre, como eu já falei várias vezes para vocês, é sócio tolerável. Tem um suplemento hoje que chama-se Mucosave também, que melhora muito a mucosa, né? Essa camada protetora do estômago, que está inflamada, que está mais fininha quando eu tenho refluxo por causa já da inflamação gástrica. E o Mucosave é excelente para a gente recuperar também essa parte gástrica. E os colágenos proteicos, porque são de fácil digestibilidade, né? Então o paciente às vezes tolera muito mais do que o whey protein. E colágenos proteicos são aminoácidos, são módulos de aminoácidos que eu posso dar para complementar o requerimento de proteína, lembrando que todas essas células do epitélio gástrico, elas precisam de quantidade de proteínas para poder se refazer. A gente tem um turnover de células que a cada 4 dias elas se renovam. Então, se eu não tiver proteína adequadamente, eu não vou renovar. E como o paciente tem dificuldade para digerir proteína, às vezes, nos intervalos é mais fácil, ele consegue digerir melhor esses colágenos proteicos, tá? São ótimos, né? Excelentes. E, enfim, o que pode ocorrer com um refluxo mal curado? Um esôfago de Barré. 10% dos refluxos mal curados pode se transformar em esôfago de Barré, que ele é um apertamento, o esôfago faz uma inflamação grande. Eu já tive pacientes que nem conseguem deglutir, né? Enfim, e aí então uma alimentação toda diferente, porque ele não consegue nem essas coisas sólidas, tem que ser tudo pastoso, muito mais líquido para poder resolver, é um estado muito mais grave. Então, para não chegar nisso, gente, vamos começar a tomar providências com relação a tudo que eu disse. Agora, é lógico que é muito mais fácil ir lá na farmácia e comprar um antiácido, que às vezes nem é ele o caso, porque você já está sem ácido, né? E aí o paciente vai lá e compra antiácido. Ou, enfim, se fazer uma automedicação errada e fazer um tratamento paliativo, que não vai resolver o seu problema. Então, eu sei que essa alimentação é restritiva, como a Ben falou aí, é uma paciente minha. Eu sei que às vezes o paciente quer comer outras coisas, mas se você fizer por um tempo, pelo menos, né, diria 60 dias que você faça uma alimentação coerente, correta, usando todo o protocolo que eu acabei de falar, eu tenho certeza que você vai melhorar muito disso, né, sem precisar de medicamento. O medicamento é só em último caso. Né? E aí depois, com o passar do tempo, você pode ter suas flexibilidades, mas sabendo se controlar. Não dá para numa mesma refeição comer fritura, tomar bebida alcoólica, né? Fazer tudo junto, comer doce. Aí é lógico que vai sentir o problema. Ainda mais se esse tipo de refeição for à noite. Né? Então vai numa festa, come tudo isso, aí é lógico, vai dar um refluxo danado, vai piorar, vai dar azia, vai dar queimação, vai dar tudo junto. E aí nem é praga da doutora Roseli.
Luciano Ferreira, olá, você sumiu, estava com saudades. Ah, olha, só falta essa. Aqui, ó. Doutora, tem que coar o suco? Não. Maria, não precisa coar. O ideal é consumir a fibra, viu? Boa noite. Aqui, ó. Elisângela Costa Santos. Doutor, o médico disse para não tomar suco verde porque a couve cru dá pedra nos rins devido ao antinutriente. É verdade? Não, né? Lógico, e o médico, ele não é nutricionista. Aí ele fala essas asneiras, aí o paciente deixa de tomar o suco verde porque dá pedra no rim, mas enche sal, come um monte de embutido, vai comer churrasco, né? Toma pouca água, e aí toma um monte de leite, come um monte de queijo, e aí fala que é o suco verde que deu a pedra no rim, né? Então tá tudo errado, gente. Não tem nada a ver. Sandra, pode usar couve ora pro nobre? Sim, pode usar sim. Se você não tiver... Gente, vou repetir. Tudo que eu falei, eu tô pensando em paciente que tem uma inflamação gástrica com refluxo. Eu não tô pensando no paciente que tem diarreia, desbiose. Eu sei que deve ser até uma consequência, a grande parte também tem, né, em virtude disso. Mas eu preciso também saber que tudo isso eu teria que ver a pessoa individualmente para poder saber das especificidades. Espinheira Santa é bom, mas nem para todo mundo, né? Chá de saquinho, não, ele não vai funcionar. Camomila é bom, mas pensa assim, camomila, ele vai afrouxar um pouco mais, assim como hortelã, assim como a melissa, o esfíncter. Então pode ser que no caso do refluxo piore. Então por isso que eu não dou muita camomila, tá? Pode ser usado, mas os outros são melhores, porque eles vão ajudar mais a digestão e a recuperação da cicatrização, da inflamação e tudo mais. Qual o tema da live? Gente, eu escrevi, não tá aí para vocês? É refluxo gastroesofágico. Depois que comecei a consumir cebola crua, aí comecei a ter refluxo. Então porque a cebola pode ser o seu gatilho, né? Deve ter feito outras coisas e aí a cebola crua só veio a seu pingo d'água, com certeza. Vamos tirar. Tem muita gente que não pode comer nem cebola nem alho, gente. Às vezes você roda, tira glúten, tira laticínios, tira ovos, tira sementes e o paciente ainda continua com problemas de estufamento, de gases. Quando você vai ver, tá no alho e tá na cebola. Então, cuidado com excesso e principalmente crua, né? Ovos cozidos. Cláudia, ovo tem que ser ou cozido ou mexido. Ou omelete, é isso. Não vai comer ovo frito. Daí não pode, porque eu falei que fritura não é adequado. Agora, eu gosto mais, nesses casos, da mexido. Porque quando você mexe os ovos, você faz uma hidrólise da molécula, né? Fica mais fácil para digestão do que o ovo cozido. A Roseli Biflores. Aqui, refluxo. Aqui, ó. Cláudia, meu peso é 80 quilos, altura 1,65. Devo perder quanto, doutor? Obrigado pela atenção. Realmente, tá? 1,65 m com 80 quilos é muita coisa. 1,65 m, no máximo 65 quilos, 68, né? Vamos lá, chutando uns 70, mas pelo menos uns 10 tem que remover daí, né? Vamos pensar assim. Cris Paio, lactobacilos nesse momento não há necessidade, tá? Por isso que eu falei, nem tudo que é bom para todo mundo. Calcitran é bom tomar? Gente, cálcio só se tiver problema ósseo. E o cálcio nem para quem, não é o mais importante para quem tem enfraquecimento ósseo. Mais importante, vitamina D, magnésio, vitamina K, o boro, vitamina A, sem dúvida nenhuma. Onde encontra esses produtos? Que produtos, meu amor? Ômega 3, os chás são as casas de produtos naturais, você vai encontrar. Ômega 3, glutamina, colágeno proteico, a gente encontra em casa de suplementos para esporte. Agora, mucosave, as enzimas digestivas, a gente tem que manipular. Existe a Enzifor, que é da Vitafor, é uma boa enzima pronta que você pode comprar. Ou então, de repente, um Creon, que são só enzimas pancreáticas, é mais cara, mas também é uma boa
para quem não pode prescrever, quem não tem um prescritor, poderia ser essas. Goma cássia seria melhor que lactobacillus e inulina? Sim, assim, a goma cássia como a inulina são pré-bióticos. Elas vão ajudar a proliferar bactérias boas e elas não são fermentativas. Então, poderia ser utilizada sim. Gastrite pode diminuir a B12? Sim. Ela pode diminuir a vitamina B12 como o ferro, tá? Gastrite pode ocasionar. Agora, se você toma omeprazol, piora, porque vai diminuir mais ainda a sua B12. Marisa 546, tudo que como me dá muitos gases. Provavelmente você está comendo tudo aquilo que eu falei no início, né? Dá uma olhada agora na live com calma, escute ela e comece a anotar. Como tomar colágeno proteico? É só misturar na água, na bebida vegetal ou bater com fruta. Excelente, pode ser um lanche da tarde, muito bom. Tem várias marcas, todas as marcas fizeram colágenos proteicos. A gente tem da Vitafor, da Central Nutrition, da Pura Vida, da Essential Nutrition, que mais? Nós temos tudo, a Nutrify, todos eles têm. Chá de boldo é bom pro fígado, tá? Ansiodoro é excelente. Quem é? Catarina. Ansiodoro ajuda na modulação do estresse. Tem o Stress-Doron e o Ansiodoro. Também pode ser uma boa saída. O Passiflora também, né? A gente tem o Pasalix, que vende na farmácia. Ele é ótimo para quem quer modular o estresse, que está muito estressado. Eu falei que com refluxo precisa ter modulação de estresse. O que causa o estômago alto e o que comer para melhorar? Gente, às vezes é uma questão de biotipo. Outras vezes é questão de você comer, às vezes, muita quantidade de comida num momento só e ficar um tempão em jejum. Então, assim, alimentos que fermentam muito, que distendem muito o seu estômago, tomar líquidos na refeição, tudo isso pode piorar, né? O estômago ficar aquele estômagão alto. Então, comer devagar, mastigar bem, não tomar líquidos, não consumir alimentos inflamatórios, nem fermentativos, já vai te ajudar. Isabel, boa noite, doutora linda. A Denise fala assim, doutora, a couve pode ser substituída, exemplo, de outras filhas? Bom, a couve é a couve, né? É o melhor suco que você vai fazer, o suco verde, com certeza. Fale sobre o chá de Marcela. Eunice, eu não conheço o chá de Marcela. Quando eu souber sobre os ativos dele, eu posso te falar melhor. A Nutri suspendeu o suco verde que dava para minha filha. Então, depende. Falou que ela estava inflamada por causa dos arrotos. Então, mas o suco verde, junto com uma alimentação adequada, né? Pode ser. Às vezes o arroto é sempre uma dispepsia. Às vezes não. O arroto é uma dispepsia. É uma má digestão, excesso de gases no estômago, né? De formação de gases. Então, isso tudo vai ajudar o comportamento alimentar, alimentos anti-inflamatórios, isso te ajuda. Nem para todo mundo é bom o suco de couve. Eu falei que às vezes o suco de leite de inhame é melhor. Depende, cada caso é um caso. Eu falei que tem as duas possibilidades, a gente pode usar um ou outro. Gente, vou ter que finalizar essa live, porque já estão dando 19h59, senão eu não vou deixar essa live gravada, tá? O uso de probiótico agora não dá, não precisa, primeiro eu corrijo a alimentação e eu dou depois o probiótico, num segundo momento. Pode até entrar o pré e o pós, mas não o pro, tá? Bom, crianças, muito obrigada, todos vocês que me acompanharam até agora, foi um prazer ter vocês todos juntos, mais uma vez, mais uma semana de live, não passou em branco, tá vendo só? Eu tardo, mas não falho, né? E se Deus quiser, nos vemos futuramente, vou estar sempre junto com vocês. O que vocês precisarem, pode me mandar as perguntas, eu respondo. E como eu falei, para quem está precisando e quiser uma consulta, eu coloquei na minha bio um link e quando vocês clicarem nesse link, vocês vão ter todos os meus serviços, como fazer agendamento, tudo que eu posso oferecer de serviços para vocês. Tá bom? Então, para quem quer saber mais detalhes sobre isso, é só ir lá na minha bio do Instagram, doutora Roseli Rossi, né? Que é esse que eu tô fazendo a live, para poder se conhecer um pouquinho mais do meu trabalho.
Um beijo grande para vocês. Um ótimo fim de semana. Espero ter ajudado de alguma forma. Tchau, gente. Até mais.